Pessoal, esse é o nosso vídeo 4, tá? Vamos dar sequência ao nosso estudo de grandezas vetoriais. Essa aqui é a segunda parte do nosso estudo de grandezas vetoriais, tá? Aquela parte inicial dos vídeos 2 e 3 foi a respeito de representações gráficas de vetores, tá? E aprendemos a fazer algumas operações básicas com os vetores. Agora aqui é a representação analítica de vetores. Então a gente vai aprender agora a representar as grandezas vetoriais no plano cartesiano, bidimensional e tridimensional, tá? Então, a gente vai ver que isso aqui vai ser extremamente útil lá no capítulo de leis de Newton, né, onde a gente vai ter, por exemplo, né, várias forças aplicadas num determinado corpo, e aí eu quero achar a resultante dessas forças, quero analisar o equilíbrio das forças, enfim, uma série de perguntas que vão ser muito facilmente respondidas usando a representação analítica, tá? Então, para que isso serve e como que isso funciona, tá? Digamos que você tem aqui um vetor F, pode ser uma força aplicada numa caixa, por exemplo, tá? E aí você tem esse vetor F desenhado dessa forma, aqui um sistema de coordenadas auxiliar, né? Um eixo X e um eixo Y. E aí a gente vê aqui o seguinte, que essa força que está aplicada lá num determinado corpo, ela não é nem totalmente horizontal e nem totalmente vertical, né? Ela é inclinada, ela faz um ângulo θ em relação à horizontal. Então a caixa, essa caixa, né, esse corpo qualquer, onde a força está aplicada, essa força não é aplicada nem ao longo do eixo X completamente e nem ao longo do eixo Y completamente, tá? Então o que eu quero ser capaz de determinar o seguinte, o quanto dessa força original que está atuando no corpo ao longo do eixo X e o quanto dessa força original que está puxando o objeto ao longo do eixo Y, tá? Ou seja, qual que é a contribuição dessa força na horizontal e qual que é a contribuição dessa força na vertical. Então, o que eu quero fazer, na verdade, é justamente encontrar as componentes x e y desse vetor, né, ao longo aqui desse sistema cartesiano. No caso, é um vetor bidimensional, né, o vetor 3D, a gente vai falar daqui a pouco. Então, por que é interessante, né, você trabalhar com componentes? Porque você consegue transitar entre as duas notações. Você consegue trabalhar com as componentes ou trabalhar com o vetor original. Porque de uma representação, você obtém a outra. Olha só, o que é fx e fy? São as projeções na horizontal e na vertical do vetor f. Como que você faz a projeção de um vetor num sistema de coordenadas? Você pega simplesmente a ponta desse vetor e traz essa ponta perpendicularmente ao eixo x, né? E onde ela encostar aqui, né? Você traça essa componente, no caso o fx, desde a origem até esse ponto. Como você determina, como você representa a componente vertical daquele vetor? Você pega a ponta dele, traz perpendicularmente ao eixo y e traça a componente, desde a origem até esse ponto. Aquela é a componente fy. De forma que, se eu fizer fx mais fy, se eu fizer a soma vetorial de fx com fy, eu recupero o meu vetor original, né? Pega o fy, recorta ele e traz ele para cá. Ó, se você pega esse cara e traz ele para cá, você vai ter o fx horizontal, fy vertical, e o que é a resultante? É o vetor que liga o ponto original até o ponto inicial, né? Até o ponto final. Fazendo aquela analogia com o vetor de deslocamento igual a gente fez nos outros vídeos, né? Então, esse vetor f aqui é a resultante de fx com fy, né? Então, o vetor original é a soma vetorial das componentes cartesianas x e y, tá? Então, se eu conheço as componentes, eu recupero o vetor original. Se eu conheço o vetor original, eu consigo obter as componentes. Vai ter situações, né, igual lá no capítulo de leis de Newton, que a gente vai estudar, vai ter situações onde é mais fácil você trabalhar com o vetor original e vai ter situações onde é mais fácil você trabalhar com as componentes, né? De uma representação você obtém a outra, tá? Então, quanto que vale fx e fy? Ok, já aprendi a desenhar, né, as projeções fx e fy. Repara, né, gente, que quando eu falo assim, projeção, é tipo a sombra que o vetor faz em cada uma das componentes, né? Imagina o seguinte, a sombra
do vetor f em cima do eixo x é o fx. A sombra que o vetor f faz no eixo y é o meu fy. Né? Beleza? Então, sabendo o vetor f, conhecendo o vetor f, conhecendo a intensidade dele e a direção que ele faz com a horizontal, né? Conhecido esse ângulo θ, fica fácil eu calcular fx e fy. Né? Trabalhando com esse triângulo retângulo aqui, ó, trabalhando com esse camarada, você tem aqui esse cateto é o fx, essa altura, esse outro cateto aqui é o fy e a hipotenusa é o f. Então, o que é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, né? Está colado aqui no ângulo, é o fx sobre a hipotenusa f. Né? Cosseno θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é o meu fx? F cosseno θ. Né? Passa multiplicando aqui, fx é o f cosseno de θ. Um macete para guardar isso aqui, né? É praticamente simples. F cosseno de θ, né? O cateto adjacente, ele está colado no ângulo. Então, ele depende do cosseno do ângulo. Então, F cosseno de θ é justamente o meu fx. F cosseno de θ. Está colado no ângulo, né? É o cateto adjacente. Né? O cateto oposto vai ser, então, o meu fy. O que é o seno desse ângulo θ aqui? Lembrando, né? Esse aqui é 90 graus. O que é o seno desse ângulo? O cateto oposto, que tem o mesmo tamanho do fy, né? O cateto oposto aqui, sobre a hipotenusa f. Então, fy sobre f. Fy é simplesmente f vezes o seno de θ. Né? Então, é o cateto oposto. É o lado que está sem o ângulo, né? Ele está sem o ângulo. Então, o cateto oposto depende do seno do ângulo. Fy é igual a f seno de θ. Né? Então, aqui, como eu falei, né, daria para olhar também por esse triângulo, né? F cosseno θ é meu fx, F seno de θ é o meu fy. Tá legal? Então, como que é? O que a gente entende como sendo representação analítica dos vetores? É justamente a representação vetorial das componentes fx e fy. Né? É a soma vetorial das componentes cartesianas daquele vetor original. Né? Isso é a representação analítica de vetor. Aqui, só para, eu não mencionei aqui, é o seguinte, para a gente poder escrever o vetor f na forma analítica, a gente usa esses vetores unitários I e J. O que são eles? Primeiro, o que é um vetor unitário? É um vetor cujo módulo é 1. Né? Então, o módulo desse vetor I é 1, o módulo do J é 1 também. E a gente representa um vetor unitário por esse chapéuzinho aqui. Ó. Quem que são I e J? São vetores unitários que apontam na direção do eixo x e na direção do eixo y. Né? Então, o vetor I, esse vetorzinho unitário I, ele tem uma unidade de comprimento e ele aponta na direção de crescimento do eixo x e a mesma coisa para o vetor J. Né? O unitário J é um vetor que aponta no sentido de crescimento do eixo y. Né? E também tem módulo unitário. Tá? Então, I e J são vetores que servem para orientar o meu sistema de coordenadas x e y. Tá? Só isso. Então, o que é o meu vetor f escrito na forma analítica? Né? Ou seja, escrito em termos das componentes I e J do meu sistema de coordenadas. Ué, o meu vetor original f, ele tem fx unidades na direção I, mais, soma vetorial, fy unidades na direção J. Mas quem que é o meu fx? Meu fx eu acabei de achar. Ó. Ele é f cosseno θ. Então, isso tudo aqui ó, é o meu fx, né? Esse camarada aqui. Ó, na direção do unitário I. Então, o meu vetor f é f cosseno θ unidades na direção do unitário I, mais f seno θ unidades na direção do unitário J, que aponta para cima. Né? Isso é uma soma vetorial. Então, isso aqui é a representação analítica de um vetor bidimensional. Né? Ele tem componentes I e J, né? Então é um vetor que está no plano do quadro. Tá? Então, f cosseno θ I mais f seno θ J. Representação analítica de um vetor é a representação dele em termos das componentes I e J. Tá? Ou seja, em termos das componentes cartesianas. Beleza? Tem uma outra maneira
que alguns livros de geometria analítica usam, que é o seguinte: para não ficar escrevendo I e J o tempo todo, eles usam uma notação de par ordenado, né? Ao invés de escrever f cosseno θ I mais soma vetorial f seno θ J, eles usam essa notação mais compacta, né, de par ordenado. Eles põem f cosseno θ, vírgula, f seno θ, indicando que esse cara é o fx, esse cara é o fy. Tanto faz essa representação ou essa, tá? Essa aqui é um pouco mais compacta, né? Mas essa aqui é mais usual no livro do Harvard, tá? Ele usa mais essa notação aqui em termos de I e J, tá? Então isso tudo é a representação analítica de um vetor 2D. Antes de passar para o 3D, né? O que é o módulo do vetor f, gente, em termos das suas componentes? Ué, é muito simples, né? Só aplicar um teorema de Pitágoras. O que é o módulo de f ao quadrado? Esse ângulo aqui é 90. Então, o que é o módulo de f ao quadrado? Fx quadrado mais fy quadrado. A raiz desse troço, raiz de fx2 mais fy2, me dá o módulo do vetor f. Então, de novo, né? Se você conhece as componentes, você consegue recuperar o vetor f. Porque a partir das componentes, você consegue calcular o módulo de f e a partir das componentes você consegue somar vetorialmente e desenhar o vetor original, tá? E vice-versa, se você conhece a f, você consegue calcular as componentes, tá? Então agora sim, vamos passar para o caso tridimensional. Então vamos pegar essa ideia e trazer para o sistema de coordenadas x, y, z agora. Vai ter uma dimensão a mais. Então como é que funciona aqui, gente? Desenhei aqui o eixo x, é meio chato, assim, pelo menos no primeiro momento, né? Quem vê pela primeira vez fica meio confuso, mas com a prática a gente consegue ter essa visão tridimensional das coisas, né? Então você tem aqui o eixo x, o eixo y e um terceiro eixo que é o z, tá legal? Então você tem aqui um vetor f que faz um certo ângulo θ com a vertical, que é esse camarada aqui, tá? Esse ângulo φ daqui a pouco eu explico ele. Então você tem esse camarada aqui, ó, você vê que ele tem componentes nos três eixos. No eixo x, no eixo y e no eixo z também. Olha só, vamos pegar o caso do eixo z, que é mais fácil. F, se você pega esse cara e projeta no eixo z, você vai ter a componente fz, né? Olha só, peguei a ponta do vetor e trouxe ela perpendicularmente ao eixo z e tracei a componente, né? Desde a origem até esse ponto aqui, ó. Então esse camarada é o meu fz, tá? Quanto será que vale o fz? Quanto que vale o valor numérico dele? Vamos calcular, né? Usando também 100%, tá? Então olha só, vamos começar pelo eixo z, que é mais fácil. Vamos pegar esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Esse ângulo aqui de cima, esse sujeito aqui de cima, o ângulo entre o eixo z e esse camarada aqui é 90 graus, né? Esse ângulozinho aqui, ó, vale 90 graus. Né? Então, quais que são os catetos? Esse camarada aqui, essa linha tracejada e a hipotenusa é o meu vetor original. Tá? Então, trabalhando com esse triângulo retângulo aqui, ó, o que é o meu fz? Ou melhor, o que é o cosseno de θ? O cosseno de θ? Cosseno de θ é simplesmente o cateto adjacente, né, que é o fz, sobre a hipotenusa, que é o meu f. Então, meu fz, a componente z do vetor f, fz, é f cosseno θ. Então, vou deixar guardada aqui essa expressão, né? Então, essa componente aqui é simplesmente f cosseno θ, né? Aqui, ó, f cosseno θ, né? É o lado que está colado no ângulo. Então, ele depende do cosseno do ângulo, ó. F cosseno de θ, ok? É o meu fz. Ó, gente, se esse lado aqui, né, esse cateto adjacente vale f cosseno θ, diz para mim quanto que vale esse lado aqui, ó. Esse lado, quanto que vale esse tamanho aqui, ó? Ué, vai ser f seno de θ, concorda? Esse camarada aqui, ó,
é o cateto oposto, ele está sem o ângulo, né? Então ele depende do seno do ângulo. Então, esse lado aqui, ó, eu vou anotar ele aqui no cantinho, esse camarada, ele vale, vou precisar dele daqui a pouco. Então, esse sujeito é F seno de θ. Que é esse lado tracejado aqui, F seno θ. Beleza? Agora eu quero achar as componentes x e y desse vetor, tá? Aqui também só chamar a atenção, isso de mencionar, né? Você tem os vetores unitários que orientam cada um dos eixos coordenados, né? Você tem o eixo x, aqui indicado pelo vetor unitário i, o unitário j, né, no sentido de crescimento do eixo y, e o unitário k aponta no sentido de crescimento do eixo z, né? Então é um sistema IJK, todos perpendiculares entre si, tá? Então agora eu quero calcular e desenhar as componentes x e y desse vetor f tridimensional, tá? Então olha só, gente, para eu fazer isso, nesse sistema cartesiano, eu vou usar duas projeções, tá? Eu vou pegar o vetor f, vou projetar no plano xy, tá? Então olha só, como que eu faço uma projeção? Eu pego a ponta do vetor e trago ela perpendicularmente ao plano xy, né? Então, ó, peguei a ponta do vetor, trouxe aqui, ó, fazendo 90 graus com o plano xy. O que é a projeção do vetor f no plano xy? É esse vetor vermelho tracejado que eu botei aqui, ó. Esse vetor vermelho aqui é justamente, ó, f projetado no plano. Qual que é o tamanho desse camarada aqui, gente? O tamanho dessa projeção no plano XY é justamente F seno θ, concorda? Esse tamanho aqui, ó, é o mesmo tamanho desse aqui de baixo, né? Por isso que eu calculei, usando esse triângulo retângulo achurado aqui de cima, por isso que eu calculei quanto que vale esse camarada. Que esse sujeito tem o mesmo tamanho do de baixo. Então esse vetor vermelhinho aqui, ó, esse camarada, ele também vale, ó, o tamanho dele, né, é F seno θ. F seno θ. F seno θ, então só para destacar, né, esse camarada aqui, ó, é a projeção do vetor f original, é a projeção do vetor original f no plano xy. Projeção do vetor original f no plano xy. Agora o que eu vou fazer, gente? Já que eu projetei o vetor f no plano xy, eu vou fazer a segunda sequência de projeções. Vou pegar esse camarada, que é o f seno θ, e vou projetar no eixo x, para achar o eixo x, e vou projetar no eixo y para achar o fy. E aí eu vou precisar desse ângulo φ aqui, ó, né? O que é esse ângulo φ? É o ângulo entre essa projeção, f seno θ, e o eixo x, tá? Na verdade, gente, é o seguinte, quando a gente trabalha com um sistema de coordenadas tridimensional, existem várias maneiras de você representar um vetor num sistema de coordenadas, tá? Vocês vão estudar lá no cálculo, por exemplo, um sistema de coordenadas chamado de coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, tá? Aqui são coordenadas cartesianas, tá? Mas dependendo do problema, é mais fácil você utilizar outros sistemas de coordenadas, por exemplo, coordenada cilíndrica e coordenada esférica, tá? Mas a ideia é sempre a mesma, você define um conjunto de vetores unitários, IJK ou um outro conjunto qualquer, e projeta o seu vetor nessas componentes IJK, ou seja lá qual for o sistema de coordenadas que você estiver utilizando, tá? Aqui a gente começa trabalhando com IJK, que é o que a gente vai usar no nosso curso, né? Mas lá no cálculo vocês vão aprender outros sistemas de coordenadas, tá legal? Então nesse sistema aqui, ó, qual que é a ideia? Vou pegar esse cara agora, projetar nesse eixo, pegar esse cara e projetar no eixo y, né? Porque eu estou usando esse ângulo φ para orientar as minhas projeções, tá?
Então, como é que fica aqui? Ó? Quanto que vale o meu fx, tá? Então, agora quanto que vale fx? Já fazendo aqui de uma vez. Olha só. Vou trabalhar agora com esse triângulo retângulo aqui de baixo. Ó. Esse sujeito aqui. Ó. Esse ângulo aqui é 90. Beleza? Vou trabalhar com esse camarada aqui, tá? Então, olha só, gente. O fx, não é o cateto adjacente desse triângulo retângulo que eu achurei aqui embaixo? Ó. Então, esse camarada cosseno de φ vai me dar o fx, né? Então, é o cosseno porque é o cateto que está colado no ângulo φ. Então, ele depende do cosseno de φ, né? Então, meu fx vai ser esse sujeito vezes o cosseno de φ. Quem que é esse sujeito aqui? F seno θ. Então, minha componente fx vai ser o f seno θ. Então, vai ser, meu fx é esse camarada aqui, que eu já conheço quanto que ele vale, cosseno de φ. Essa é a fórmula do fx. Então, orientando o meu vetor nesse sistema de coordenadas, usando os ângulos θ e φ, a componente x fica daquela forma. É o f, né, o módulo do vetor original, seno de θ, θ é esse ângulo aqui, vezes o cosseno de φ, que é esse ângulo aqui. Tá? E quem que vai ser esse sujeito? Quem que vai ser o meu FY, gente? Vai ser o cateto oposto desse triângulo retângulo que eu achurei aqui embaixo. Ó. O cateto adjacente é o fx. O cateto oposto, né, que vai depender do seno do ângulo. Se é o cateto oposto, ele está sem o ângulo φ, né? Então, ele depende do seno de φ. Então, meu FY, componente FY, vai ser, então, essa hipotenusa aqui, ó, que eu já sei como que ela vale, vezes o seno de φ. Então, vai ser f seno θ, seno φ. Então, a dificuldade de você trabalhar com vetores 3D é que, para achar as componentes x e y, você tem duas sequências de projeções, né? Pega o vetor f, projeta no plano e pega essa projeção e traz para o eixo x e para o eixo y, né? Então, por isso que aparece aqui esses dois ângulos, né? O θ e φ, tanto para o fx quanto para o fy. O eixo z é mais fácil, que só envolve o ângulo θ, né? Que é o ângulo entre o vetor original e a vertical. Tá? Então, fz é igual a f cosseno θ, fx, f seno θ cosseno φ, fy, f seno θ, seno de φ. Como é que fica a representação analítica agora desse vetor f no caso tridimensional? Só escrever aquelas componentes ali, usando agora os unitários e jk. Né? Então, a representação analítica vai ficar da seguinte forma. Então, o meu vetor f original, escrito na forma analítica, ele vai ter, no eixo x, ele vai ter f seno θ cosseno φ unidades na direção do unitário i. Mais soma vetorial, tá? F seno θ seno φ unidades na direção do unitário j. E mais F cosseno θ unidades na direção do vetor unitário k.
F cosseno θ unidades na direção K. Beleza? Então, mais uma vez, né, se eu conheço as componentes, eu consigo recuperar o vetor original. Ou, por outro lado, né, se eu conheço o vetor original, eu consigo calcular as componentes. Né? O que é mais fácil, trabalhar com as componentes ou com o vetor original? Depende da situação. Né? Lá no capítulo de leis de Newton, a gente vai trabalhar com os dois casos. Em algumas situações é mais fácil trabalhar direto com o F, em outros casos é mais fácil trabalhar com as componentes cartesianas. Tá legal? E aqui, só para encerrar essa parte, né, o que é o módulo do vetor F? Ué, da mesma forma que no caso bidimensional, o módulo do vetor era a soma quadrada das componentes e tirava a raiz. Aqui também vai ser a soma quadrada das componentes com a raiz. Só que aqui era só duas componentes, aqui tem uma terceira componente. Né? Então, só para destacar isso aqui, o seguinte, vou passar para o lado de cá. Então, como é que fica, ainda finalizando o caso 3D, né? Como é que fica o módulo do vetor F? O módulo do vetor F, também aplicando o teorema de Pitágoras, né? Vai ser a soma quadrada das componentes. Então, vai ser a raiz de fx2 mais fy2 mais fz2. Beleza? Se você pegar esse termo aqui, que é o meu fx, elevado ao quadrado, somado com esse aqui ao quadrado, somado com esse camarada aqui ao quadrado, vou deixar isso como exercício para vocês fazerem, tá? Esse quadrado mais esse quadrado mais esse quadrado, tirando a raiz, vai me dar justamente o f, né? Que é o módulo desse vetor aqui. Beleza? Então, gente, para que serve, né, essa representação analítica de vetores? Seja o caso bidimensional ou o caso tridimensional. Porque agora que a gente sabe obter as componentes, fica extremamente simples a gente fazer operações com os vetores. Porque você fazer, por exemplo, adição de vetores, basta você fazer, para você fazer adições de vetores, basta você fazer as adições das componentes daquele vetor. Tá? Então fica muito fácil, sabendo a representação analítica, operar com vetores. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Tá? Ah, e outra coisa, né, gente? Lembrando, também eu não mencionei aqui, essas componentes, fx, fy e fz, elas podem ser negativas. Né? Aqui eu desenhei aqui para ficar mais fácil de desenhar no quadro, né? Eu desenhei as componentes x, y e z, todas positivas. No caso anterior, o caso bidimensional também, que eu apaguei ali, né? O fx e o fy eram sempre positivos. Mas dependendo desses ângulos aqui, esse vetor f, ele está apontando dessa forma. Ele poderia estar apontando lá para trás do quadro. E aí, algumas dessas componentes poderiam ser negativas. Ou todas elas poderiam ser negativas também. Né? Por exemplo, no caso de um vetor apontando para baixo e entrando no quadro, você teria essas três componentes negativas. Né? Aqui eu coloquei positivo só por simplicidade do desenho. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um caso aqui onde você tem componentes, algumas componentes negativas. Tá?
Então esse exemplo aqui, gente, muito simples, né? Você tem um vetor A, B, você tem um conjunto de vetores, né? A, B e C, tridimensionais, tá? Então eles têm componentes I, J, K em cada um deles. Então o vetor A, o vetor B e o vetor C, e eu quero simplesmente somar vetorialmente esses camaradas. Eu quero adicionar A, B e C e calcular esse vetor D. Né? Para eu operar com vetores, para eu somar vetores, basta eu somar as componentes correspondentes. Então o meu vetor D ele vai ser da seguinte forma. Vetor D é igual. Vamos pegar a componente I, vamos deixar ela destacada aqui. Ó. Componente I, eu vou simplesmente somar algebricamente, né? Ou seja, levando em conta os sinais, as componentes x de cada um desses vetores. Então vai ser 4 mais 1, 5, mais 7, 12. Né? Então 12i, então, só para ficar claro, então na componente x eu vou ter 4 mais 1 mais 7. Mas na direção j, o que eu vou ter? Lembra que é uma soma algébrica, né? Então é 2 somado com menos 1, então vai ficar 2 menos 1 mais 3. Mais k. Na direção k, ou seja, na direção do eixo z, eu vou ter 5 menos 2 menos 5. Então é só trabalhar com as componentes separadamente. Né? Então, finalmente, o meu vetor D, que é a resultante, né, resultante desses três, vai ser então 12 unidades positivas, né, na direção do unitário I, mais, aqui vai ficar 2 menos 1, mais 3, 4 unidades positivas, né, na direção do vetor unitário J, e aqui vai ficar 5 menos 5, 0, menos 2 unidades na direção K. Então, esse vetor tem componente, a componente x dele é positiva, a componente y dele também é positiva, e a componente z dele aponta para baixo. Então, é um vetor que aponta dessa forma aqui, né? Ele aponta para baixo aqui do quadro, porque a componente z dele é menos 2. Tá? Então, gente, sabendo representar um vetor na forma analítica, fica extremamente simples trabalhar com as componentes dele. Por exemplo, calcular resultantes de vetores. Né? Se eu quisesse desenhar, era só pegar as componentes e colocar ali no quadro, né? No eixo x, y e z. Tá? Então eu vou encerrar esse vídeo 4 aqui. No vídeo 5, a gente vai aprender a etapa final do nosso estudo de vetores, que é multiplicação de vetores. Nós vamos relembrar o cálculo do produto escalar de vetores e o produto vetorial, né? De dois vetores. Ok? Então a gente vai relembrar essas operações lá no vídeo 5. Okay?